Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir com você a recente decisão do governo Donald Trump, sempre ele, de agora de romper o pacto de não proliferação nuclear no Irã, que havia sido celebrado pela Europa, pelos Estados Unidos, com o governo de Teherã. Vamos lembrar um pouquinho a respeito dessa questão, para a gente poder tentar entender essa temática e o posicionamento atual. Primeiro, você se recorda que os Estados Unidos eram um aliado de primeira hora do Irã no Oriente Médio, até que, em 1979, o Shah Reza Pahlavi fora substituído numa revolução iraniana radical pelo Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini começa a implementar dentro do Irã uma teocracia, a palavra teo significa Deus, cracia, poder, portanto um poder político, econômico, cultural e social dominado pela religião islâmica, tal qual a leitura xiita dentro do Irã, e portanto fortemente nacionalista, anti-americanista e anti-ocidental. Nesse momento, há um rompimento das relações entre os Estados Unidos e o governo do Irã. Os Estados Unidos, inclusive, apoiaram, patrocinaram, incentivaram a guerra Irã-Iraque, que vai acontecer lá de 1979, 80 até 89. Os Estados Unidos, que antes era aliado do Irã, temia que o fundamentalismo islâmico iraniano se espalhasse pelo Oriente Médio. Os Estados Unidos, então, perderiam o controle de 65% do petróleo mundial. Os Estados Unidos, então, se aliam ao ditador Saddam Hussein. É isso mesmo que você está ouvindo. Os Estados Unidos já fora aliado de Saddam Hussein. Os Estados Unidos se aliam a Saddam Hussein e apoiam a guerra Irã-Iraque. O Iraque, de Saddam Hussein, tinha lá uma disputa de terra absolutamente inócua na fronteira com o Irã. Enquanto que a maioria da população do Irã é xiita, a população no Iraque, em sua imensa maioria, é sunita. Saddam Hussein habilmente manobra essa rixa dentro do próprio Islã e inicia lá uma guerra numa disputa de fronteira. Para os Estados Unidos, isso era ótimo, porque envolvido numa guerra, o fundamentalismo islâmico iraniano provavelmente não se espalharia para a Península Arábica, algo que de fato aconteceu. E o resultado é que Saddam Hussein permaneceu aliado dos Estados Unidos até 1989. Saddam Hussein só será considerado um inimigo quando em 1991, ele resolverá invadir o Iraque. Ele resolverá invadir o Kuwait. E aí Saddam Hussein, ao invadir o Kuwait, teria o domínio de 20% do petróleo do mundo. Aí os Estados Unidos passam a considerá-lo como um inimigo, movem lá a Operação Tempestade no Deserto, libertam o Kuwait, e aí Saddam Hussein entra no quadro de inimigos da América. Tanto que, em 2003, sem apoio da ONU, o presidente Bush alega que Saddam Hussein tinha armas de destruição de massa e patrocinava o terrorismo internacional, e resolve invadir o Iraque. Não encontrou absolutamente nada no Iraque. Saddam Hussein, obviamente, era um ditador sanguinário, mas não tinha armas de destruição de massa e não patrocinava o terrorismo internacional. Os Estados Unidos gastou $1 trilhão nessa guerra, 4.500 soldados americanos perderam a vida, 100 mil iraquianos morreram, a infraestrutura do país foi toda destruída e no final do seu mandato, o Bush disse que foi levado a invadir o Iraque por uma informação incorreta passada pela CIA. É muita cara de pau. Beleza? Então vamos botar isso na tela para você entender essa questão. Então vamos lá. A gente tem que tentar entender aqui a relação entre os Estados Unidos e o Irã. Então vamos lembrar, até
1979, o Irã era comandado pelo Shah Reza Pahlavi. E o Shah Reza Pahlavi era lá um aliado dos Estados Unidos. Lembrando que o Irã tem uma importância estratégica, porque o Irã tem aproximadamente aí 9% do petróleo mundial. A gente sabe que no mesmo ano de 1979, ocorre lá a Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana, comandada pelo Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini inicia no Irã a implementação de uma teocracia. E essa teocracia, fortemente marcada pelo anti-americanismo, pelo anti-ocidentalismo e, ao mesmo tempo, um domínio lá do Conselho de Guardiões, que reúne lá os 12 clérigos mais importantes do Irã, que dão a palavra final em quase tudo no país, ainda hoje. Dão a palavra final em termos de ética, moral, sociedade, economia, política, segurança e tudo mais que você possa imaginar. Bom, diante da ascensão, do Ayatollah Khomeini no Irã, os Estados Unidos, então, vai se aliar ao Iraque, que era um inimigo histórico do Irã. Então, os Estados Unidos aqui muda de lado. Os Estados Unidos se aliam ao Iraque. Já nessa época, comandado lá pelo ditador Saddam Hussein. E os Estados Unidos irão, então, patrocinar, apoiar a guerra Irã-Iraque. Para os Estados Unidos, a guerra serviria para tentar conter uma possível expansão do fundamentalismo islâmico pela área do Oriente Médio. Então, o que a gente vai ter lá, pessoal? A gente vai ter o seguinte, que no período de 1980, 79, 80, até 89, a gente vai ter a guerra Irã-Iraque. Então, de 1980 a 89, nós vamos ter lá a guerra Irã versus Iraque, e lembrando que o Iraque apoiado pelos Estados Unidos. Tudo bem? Bom, qual é o grande ponto, A guerra termina em 1989, obviamente sem alteração de 1 milímetro de fronteira entre os dois países. A grande questão é que os Estados Unidos haviam apoiado Saddam Hussein apenas para conter a expansão do fundamentalismo islâmico. Saddam Hussein termina a guerra com seu país econômica e militarmente arrasado, bem como o Irã. Resultado, o Iraque resolve lá, em 1991, invadir o Kuwait. O Kuwait, que já foi território iraquiano, mas que era um país independente, e o objetivo do Iraque era usufruir do petróleo kuwaitiano. O Iraque tem 11% do petróleo mundial, o Kuwait tem 9%, Saddam Hussein controlaria 20% do petróleo mundial. Resultado, os Estados Unidos deflagram uma operação militar. Essa operação militar, chamada de Tempestade no Deserto, e nessa operação Tempestade no Deserto, os Estados Unidos acabam derrotando o regime iraquiano e expulsando os iraquianos do Kuwait. Resultado, Saddam Hussein, que era um aliado, passa a ser então um inimigo. O Irã, desde 1979, inicia então uma relação muito dura com os americanos, de forte anti-americanismo, de forte anti-ocidentalismo e, ao mesmo tempo, dizendo que a sociedade judaico-cristã ocidental é uma sociedade decaída, moralmente abalada, e que, portanto, o Irã se fecha ao modelo de globalização proposto pelos americanos.
O problema é que esse fechamento, ele também leva a um empobrecimento do país, né? E diante desse fato, o Irã vai tentar uma estratégia. Essa estratégia é se tornar uma potência nuclear. Então vamos apagar aqui para a gente tentar entender isso. Durante os anos que se seguem, né, ao rompimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã vai iniciar lá um programa nuclear. Segundo o governo iraniano, o seu programa nuclear tem finalidade pacífica. Teoricamente, seria para criar usinas termonucleares para quando o petróleo começar a escassear, para utilizar o urânio enriquecido em medicina nuclear e coisas afins. O objetivo, segundo, né, os iranianos, não era desenvolver uma bomba nuclear. Só que o Irã tem um grande inimigo no Oriente Médio, que é Israel. Israel é o único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio. Lembrando que o Israel é um estado, né, semita, ele é um estado judeu. E lembrando, né, que Israel é um aliado, né, dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos têm todo o interesse, né, no domínio militar e político de Israel sobre parte dessa região. Bom, Israel, né, sempre suspeitou de que o programa, né, nuclear iraniano, na verdade, não tinha finalidade pacífica. O objetivo era criar uma bomba nuclear. O problema é que o Irã, por ser uma teocracia, ao criar uma bomba nuclear e ter aí, né, claramente apoiado regimes, né, ditatoriais no próprio Oriente Médio, contrários a Israel e aos Estados Unidos, por patrocinar o terrorismo internacional. Por exemplo, o Irã é um dos países que apoiam, né, o grupo Hezbollah, que é um grupo terrorista islâmico que ataca Israel a partir do sul do Líbano. O Irã é acusado, né, de apoiar grupos radicais como o Hamas, que atua na faixa de Gaza, no território da Palestina. Óbvio que Israel, que é uma potência nuclear não declarada, Israel sempre temeu, né, de que se o Irã tivesse uma bomba nuclear, isso poderia criar uma forte instabilidade política no Oriente Médio. O resultado é que os Estados Unidos, né, junto com a ONU, passaram a impor fortes sanções políticas e econômicas ao Irã. E essas sanções foram pouco a pouco, né, sufocando o regime iraniano, onde uma parte gigantesca da população, né, caminha ali na área da pobreza e da miséria. Durante a gestão do Barack Obama, isso começa a mudar. Pela primeira vez, o Irã tinha um presidente considerado para o país como moderado, chamado Mohamed Rouhani, né? E o Mohamed Rouhani passa então a ligar diretamente para o presidente americano Barack Obama. O Rouhani propõe basicamente o seguinte: o Irã abriria as suas instalações para a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, paralisaria o seu programa nuclear bélico, passaria a importar as pastilhas enriquecidas de urânio, com controle da própria ONU, apenas para manter um programa de termonucleares e para a medicina nuclear, e, em troca, os Estados Unidos desbloqueariam parte das sanções ao regime de Teherã. Esse acordo foi um passo gigantesco no sentido aí de tentar impedir que os grupos mais radicais dentro do Irã forçassem o Irã, né, a ter uma bomba nuclear.
Então, botando aqui no quadro para você. O que a gente vai ter, né? A gente vai ter lá, durante o governo Barack Obama, uma aproximação política com o Irã. E aí foi celebrado lá um acordo entre os Estados Unidos e a Europa de um lado e do outro lado o Irã. O que o Irã, né, abria mão? O Irã, né, permitiria as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, que poderiam confirmar que o país não vinha enriquecendo urânio, né, com finalidade bélica. O Irã, né, paralisaria as centrífugas. Opa, corrigindo aqui. As centrífugas de alta potência que poderiam enriquecer o urânio e passaria a importar pastilhas de urânio de forma controlada pela própria Agência Internacional de Energia Atômica. Em contrapartida, né, os Estados Unidos e a Europa reduziriam o embargo econômico ao Irã. Os Estados Unidos, por exemplo, liberaram 7 bilhões de dólares, né, de dinheiro iraniano que estava congelado lá em bancos americanos. Então essa foi a proposta do acordo, né? O Irã permitiria as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, paralisaria as suas centrífugas de alta potência para enriquecimento de urânio e importaria pastilhas de urânio controladas pela própria Agência Internacional de Energia Atômica. Essas medidas foram consideradas pelos técnicos da Agência Internacional como medidas eficazes para impedir que o Irã tivesse acesso a uma bomba nuclear. Por outro lado, os Estados Unidos e a Europa reduziriam o embargo econômico ao Irã, desbloqueando alguns dos ativos e permitindo que o Irã, por exemplo, vendesse petróleo livremente, inclusive para a Europa. Esse acordo foi celebrado pelo governo Obama, foi comemorado no mundo inteiro como um grande avanço. Por um outro lado, o alívio das sanções econômicas contra o Irã permitiria que o Irã voltasse a respirar e crescer economicamente, o que tenderia a diminuir o espaço político, né, dos grupos mais radicais dentro do próprio Irã. Bom, isso se seguiu até a gestão do Trump. Trump, né, é um aliado de primeira hora de Israel. Você se recorda que recentemente o Trump, inclusive, transferiu a embaixada norte-americana de Tel Aviv, que é a capital administrativa de Israel, para Jerusalém, o que irritou profundamente os árabes islâmicos, já que Jerusalém é disputada entre os palestinos e os israelenses desde 1948, quando da recriação do Estado de Israel. E agora o Trump considera que esse acordo com o Irã foi muito mal feito, que ele dá muita liberdade para o regime iraniano criar secretamente uma bomba nuclear, de que o Irã não é confiável, que o Irã patrocina o terrorismo internacional, que o Irã é um inimigo histórico do aliado dos Estados Unidos na região, que é Israel, e resolveu retirar os Estados Unidos do acordo. Então, o ponto-chave aqui agora
é que Trump, sempre ele, rompeu com o acordo com o Irã. Então aqui o governo Trump rompe o acordo com o Irã. E isso aqui tem algumas consequências, né? A primeira consequência óbvia, né, é que o Irã volta a sofrer os embargos, né, econômicos praticados pelos Estados Unidos. E isso prejudica severamente a economia iraniana. Os iranianos ainda tentam manter o acordo, pelo menos com os europeus, mas não conseguem mais tê-lo em relação aos Estados Unidos. Por um outro lado, o prejuízo da condição econômica dentro do Irã tende a dar força para os grupos mais radicais, para aqueles que nunca acreditaram que os Estados Unidos, de fato, quisessem um acordo com o Irã. Há muitos que defendem dentro do Irã que agora é mais do que motivo para que o Irã volte com seu programa nuclear bélico, crie uma bomba nuclear e não aceite a posição, né, entendida por eles, né, como fortemente imperialista, liderada pelos americanos. E isso acirra as relações, né, dos Estados Unidos com parte da comunidade árabe islâmica internacional. Então, teoricamente, isso não é bom para absolutamente ninguém, a não ser, obviamente, né, para Israel, que sempre acusou o Irã de manter um programa nuclear, né, nas sombras, mesmo com o acordo com os Estados Unidos. Lembrando que Israel é comandado pela centro-direita israelense de Benjamin Netanyahu, né, um grupo mais ortodoxo dentro de Israel. E Trump, nos Estados Unidos, representa um pensamento fortemente conservador, até mesmo para integrantes do Partido Republicano, que é o partido dele. Então, Trump foi criticado dentro e fora dos Estados Unidos por esse rompimento, mas ele tomou a decisão de romper e, como presidente americano, tem o poder para fazê-lo, né? Então, aqui vem as possíveis consequências. Dentre as possíveis consequências, o que nós temos lá, né? O agravamento econômico do Irã, o fortalecimento da direita iraniana, a descrença internacional nos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos não cumprem os seus acordos a longo prazo, a comunidade internacional não se sente, né, confortável em celebrar novos acordos, então há uma descrença internacional, né, nos Estados Unidos como um todo. Possivelmente, né, haverá a volta da nuclearização do Irã, e a insatisfação do mundo árabe islâmico com os Estados Unidos. Então, o que a gente tem lá, né? Entre as possíveis consequências, o agravamento econômico do Irã, a situação econômica do Irã, que já não é boa, tende a se agravar, embora agora com a elevação do preço do barril do petróleo, isso favorece uma retomada do crescimento iraniano.
O fortalecimento da direita iraniana, que nunca acreditou, né, de verdade na sinceridade dos Estados Unidos, né, de retirar as sanções econômicas em troca da paralisação do seu programa nuclear. A descrença internacional nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não cumprem os acordos que ele mesmo se propôs no passado. A volta da nuclearização do Irã, trazendo mais instabilidade para o Oriente Médio. E a insatisfação árabe-islâmica com os Estados Unidos. Isso revolta o mundo árabe-islâmico, né, contra os Estados Unidos como um todo, que não cumpre a sua palavra de um acordo que foi celebrado há poucos anos atrás. Né? Esse é o resultado concreto. Os únicos que, obviamente, apoiam essa medida é o governo de Israel, que é um governo de centro-direita, que já disse que o Irã secretamente mantinha o seu programa nuclear. Obviamente que os conservadores americanos também celebram, né, os Estados Unidos sendo duro com o Irã, como se, através de uma demonstração de força como essa, o regime iraniano necessariamente paralisaria o seu programa nuclear. Né? Historicamente, isso não é observável, mas é aquilo que se crê na América. Ok? Então vamos apagar aqui, vamos fazer a nossa revisão, para a gente poder compreender de maneira mais profunda essa questão. Então, vamos lá. O que a gente tem, pessoal? No passo mais controverso aí do seu mandato, o presidente dos Estados Unidos rompeu o acordo nuclear com o Irã e reimpôs, em máximo nível e de forma imediata, todas as sanções econômicas contra a República Islâmica do Irã. Abre aspas. Minha mensagem é clara. Os Estados Unidos não lançam ameaças vazias, afirmou o presidente Trump. Trump volta à sua origem, o ponto de partida que nunca abandonou, alimentar o voto radical e destruir todo o legado que foi deixado pelo seu antecessor do Partido Democrata, o presidente Barack Obama. Ocorreu com a saída do Pacto contra a Mudança Climática. Trump saiu, né, do Pacto contra a Mudança Climática realizada lá pelo governo Obama em Paris, na COP, na Conferência das Partes das Nações Unidas contra a Mudança Climática, com o Acordo Transpacífico, que criava o maior megabloco econômico do mundo, e com o degelo com Cuba, com o veto aos muçulmanos na sua entrada nos Estados Unidos, e agora aconteceu com o Irã. O acordo, alcançado em 14 de julho de 2015, tinha como objetivo imediato desativar, durante pelo menos uma década, o acesso iraniano à bomba atômica, em troca de suspender as sanções econômicas que asfixiavam o regime, né, iraniano. Mas, no longo prazo, representava um passo muito mais importante. Demonstrava que dois inimigos, né, acérrimos, depois de 35 anos, ambos poderiam rebaixar a tensão nuclear. O texto era avalizado também por outras 5 potências: a China, a Rússia, a França, o Reino Unido e a Alemanha, e servia como um estabilizador frente às pressões contínuas de Israel e da Arábia Saudita, cuja desconfiança com relação a Teherã nunca desapareceram. O resultado é difícil da gente calcular. O Irã pode abandonar o pacto, alegando seu descumprimento por Washington, e reiniciar o seu programa nuclear. Talvez o único ganhador seja, por enquanto, Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sempre viu a pretendida paz nuclear como uma ficção. Não lhe serviu que o Irã cumpra escrupulosamente os termos do acordo. Nem o enriquecimento de urânio e plutônio tenha sido bloqueado, que as instalações para isso tenham sido fechadas e que a maior parte do combustível atômico do Irã tenha sido retirada do seu território. Essa radicalização ideológica situa a ruptura do acordo em um ciclo político que vai além do Oriente Médio e alcança a negociação com a Coreia do Norte. Para os radicais, a sacudida em Teherã permite a Trump mostrar a sua força diante de Kim Jong-un, que é o líder norte-coreano,
e lhe exigir um acordo rigoroso de desnuclearização da Coreia do Norte. Para o Partido Democrata, nos Estados Unidos, a saída pulveriza a credibilidade dos Estados Unidos. Abre aspas. Depois disto, quem pode confiar nos acordos internacionais que os Estados Unidos negociam? Perguntou-se Ben Rhodes, um dos cérebros do pacto. Não é uma opinião isolada. A maioria dos especialistas considera que, com a ruptura, a Casa Branca demonstra que qualquer acordo acima do seu próprio cumprimento deve se submeter antes à doutrina do American First, ou do América Primeiro, que é celebrado pelo governo Trump. Quais eram os principais pontos do acordo nuclear com o Irã? O Irã reduziria as centrífugas de enriquecimento em 2/3, de 19.000 para 6.104 durante os próximos 10 anos. Essa medida retardaria o desenvolvimento de uma bomba nuclear caso o Irã rompa com um acordo. O Irã reduziria o estoque de urânio em 98% para apenas 300 quilos e limitaria o seu enriquecimento em 3,67. Essas medidas impediriam o desenvolvimento de uma bomba nuclear. O Irã permitiria que os inspetores da ONU visitassem as suas instalações nucleares e militares. As visitas de inspeção não são garantidas e podem ser adiadas. Os americanos, por não manterem relações com o Irã, não poderiam participar das inspeções. O Ocidente, a ONU, a União Europeia e os Estados Unidos levantariam as sanções econômicas quando a Agência Internacional de Energia Atômica verificasse que o Irã cumpriu com seus compromissos. E o Irã cumpriu. O Irã receberia 100 bilhões de dólares congelados no exterior e se beneficiaria com o fim das restrições comerciais e financeiras. As sanções da ONU sobre o comércio de armas convencionais e mísseis balísticos, no entanto, seriam mantidas. As sanções podem ser reaplicadas pelo Conselho de Segurança até 65 dias após o surgimento de acusações de que o Irã não havia cumprido a sua parte no trato. E o Irã, até agora, cumpriu rigorosamente tudo o que estava acertado com a ONU, União Europeia e os Estados Unidos. E mesmo assim, Trump resolve retirar os Estados Unidos desse acordo por entender que o governo iraniano não é um governo confiável. Legal? Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra mais essa aula com você por aqui. Abraço grande, bons estudos e até uma próxima aula. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!